Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento através das redes sociais e mídias sociais. Estamos por aqui para, junto com vocês, sempre meditarmos e passar a informação para vocês que vocês precisam saber da parte de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o meu compromisso é com a verdade da palavra de Deus. A Bíblia fala assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Assim, muita gente tem se perdido do caminho da verdade. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, quantos que já saíram da palavra de Deus e não estão mais no caminho da verdade? Eles pensam que estão no caminho da verdade, mas não estão. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, onde nós vamos meditar aqui agora no livro de Lamentações de Jeremias, quando Jeremias escreve esse livro, que é o livro de Lamentações, ou pede para o seu escrivão, aquele que lhe acompanhava, para escrever aquilo que Deus estava revelando para ele, ou aquilo que os olhos dele viu, a decadência do povo de Deus, meus irmãos, é porque a coisa é muito mais séria do que se pode imaginar. Diante de nós, nós estamos vendo a mesma coisa acontecendo. Eu prego o Evangelho há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. E eu tenho observado o que muitos estão fazendo hoje nos dias atuais. Eles pregam uma verdade maquiada, uma verdade mascarada. O que é isso, irmão? Verdade misturadas com mentira. O que tem? Não está na Bíblia não, mas a gente pode fazer. Aonde, irmão? Aonde que Deus autorizou nesse sentido, nesta regra, nessa direção, dizendo assim, não está na Bíblia, mas pode fazer? O próprio Jesus falou que para se salvar tem que examinar as Escrituras. Por isso que você não pode aceitar tudo aquilo que estão te falando, que se dizem que isso é da parte de Deus. Será que é mesmo? Vamos meditar aqui e você vai entender o que eu estou falando aqui hoje. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 4, e vou mostrar aqui por culpa de quem que a devastação veio sobre aquele povo. Glórias a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, do versículo 9 a o 13, que diz assim: os mortos à espada, mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como transpassado pela falta dos frutos do campo. A mão das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram de alimento na destruição da filha do seu povo. Deu o Senhor comprimento ao seu furor e derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião e consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa do pecado dos profetas e da maldade dos sacerdotes que derramaram o sangue do justo no meio dela. Foi por causa do pecado dos profetas, das maldades dos sacerdotes, que derramaram o sangue do justo no meio delas. A pior coisa que tem, meu irmão, é o conformismo. Existem muitas pessoas que já se conformaram com este mundo. E o que a Bíblia diz? Não vos conformeis com este mundo, mas antes o transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, quando Deus levanta Jeremias, se você ler o livro de Jeremias, você compreende muito bem, ou consegue compreender as lamentações de Jeremias, é porque Jeremias fez de um tudo, irmão,
para que aquele povo viesse a se retornar verdadeiramente, novamente para os caminhos de Deus. Mas o que aconteceu nesse período em que Jeremias é levantado como profeta, como sacerdote e como pastor daquele povo que não aceitou ele como pastor? Antes, se conformaram com os ensinamentos errados. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, meu irmão, a palavra de Deus, a Bíblia diz que antes de acontecer qualquer coisa, Deus primeiro avisa aos seus servos, os profetas. Mas quando eu olho aqui a palavra do Senhor, todo o mal que veio contra aquele povo, Deus permitiu, porque o povo estava adorando a Baal, estava adorando a Azera, estava adorando aos deuses antigos, cada um adorava alguma coisa. Eram poucos ou quase ninguém que estava temendo a Deus, andando no caminho da verdade. Meus irmãos, é uma coisa muito séria isso que eu estou falando. Se sairmos da palavra de Deus para entrar no modismo, igual está todo mundo entrando agora, a maldição virá. A Bíblia diz que a maldição sem causa não virá, antes porque a provocaram. Saia disso, meu amigo. Saia disso, minha amiga. Todas as vezes que você vê alguma coisa nova se aproximando de você, dizendo que é de Deus, pergunte aonde é que está escrito. Que tipo de ensinamento é esse que Deus, ou Jesus, ou o Espírito Santo venha nos trazer? Está na Bíblia? Eu vou aceitar. Não está na Bíblia? Não aceite. É maldição, é perdição e é caminho de trevas. Olha o que acontece quando saímos da palavra de Deus. Versículo 9, Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 9. Os mortos à espada são mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes, como transpassado por falta dos frutos do campo. Sabe o que quer dizer isso aqui? Uma grande fome. Por isso que nós devemos estar na palavra de Deus. Em todo momento olhar para o alto e observar as escrituras para saber se verdadeiramente aquilo que estão ensinando é da parte de Deus. Porque existe muitos ensinamentos hoje que está sendo da parte do diabo. Eles aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Nunca chega. Eu tenho observado, irmão, tantas coisas que estão acontecendo. Tem coisa que eu nem falo mais, que não adianta. A pessoa é casa rebelde. A casa rebelde nunca vai aceitar a verdade. Essa que é a realidade. Além da casa rebelde não aceitar a verdade, a Bíblia também me diz para mim não ficar lançando pérola aos porcos. A verdade da palavra de Deus é para quem verdadeiramente quer seguir ela. Se você não segue as escrituras, para que eu vou perder tempo com pessoas que não querem ouvir a verdade? Você entendeu, meus irmãos? Eu fico só observando assim, olhando. E ele, mas o que tem? Tá todo mundo fazendo. Eu não sou todo mundo. Eu falo porque eu não sou todo mundo. Aí o versículo 10 diz assim: a mão das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram de alimento na destruição do meu povo. A fome foi tão grande, irmão, naquele período, naquele tempo, que eles estavam fritando seus próprios filhos, carne da sua carne, porque o número de cadáveres de pessoas mortas estavam se multiplicando. E estavam um comendo o outro, estavam virando canibais, se alimentando de carne humana. Olha o que o pecado e a transgressão e o desprezo à palavra de Deus causa. Causa fome, miséria, tristeza, afastamento de proteção de Deus, e só vem desgraça sobre o ser humano. E detalhe aqui, a mão das mulheres piedosas não eram ímpias, eram pessoas, mulheres que temiam a Deus, mas por se afastar dos mandamentos, a maldição percorreu naquele lugar, e Deus permitiu o inimigo
fazer uma arruaça entre aquele povo. E Jeremias viu tudo isso, irmão. Jeremias viu tudo isso, por isso que ele mandou escrever tudo aquilo que ele viu e continua mais, ó. Olha por causa de quê? Por causa do pecado do ser humano. O pecado atrai a maldição. O pecado atrai a miséria. O pecado atrai a fome. A distorção das escrituras causa destruição. O que despreza a palavra perecerá. Por isso que eu não aceito, irmão. Quem quiser aceitar, ó, eu não tô nem aí. 49 anos de idade. Começar a distorcer a escritura, Deus me livre, irmão. Eu prefiro que o Senhor me recolha para a eternidade do que ficar igual um montão aí distorcendo as escrituras. Ah, o que tem, irmão? Todo mundo tá fazendo, tá dando certo, é mesmo, é? A Bíblia fala que do mesmo jeito que Deus tirou um povo do Egito, destruiu também depois os que não creram. Já parou para pensar? Vamos continuar. Glórias a Deus. Ó, e tudo isso foi providência de Deus. Ó, aqui, ó. E Deus, Senhor, cumprimenta o seu furor, porque Deus estava furioso, irmão. Derramou o ardor da sua ira e incendiou o fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Irmão, o negócio estava tão sério naquele período, naquela época, que Deus usou Jeremias, Deus usou Ezequiel, para que aquele povo viesse se arrepender. Ezequiel, então, é profundo, irmão. Quando você lê o livro de Ezequiel, a Bíblia fala que Deus mandou Ezequiel, através de uma visão, ir para o muro do templo, e que fizesse um buraco no muro do templo. Quando Ezequiel olhou pelo buraco para dentro do templo, sabe como é que os sacerdotes estavam? Adorando a Baal, adorando a Zera, adorando os deuses antigos, e dentro tá tudo se pintando, irmão. Aqui é onde entra quando o missionário Davi Miranda falava sobre as pinturas de Jezabel, e muita gente ficava criticando o missionário Davi Miranda, o grande homem de Deus que viveu sobre a face da terra, porque ele pregava muito contra as pinturas de Jezabel. Aí se você olha a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, irmão, você vê todas essas coisas que aconteceram naquele período, naquele tempo, e o povo foi destruído porque desprezou a verdade, os profetas e aquilo que Deus já havia determinado como mandamento, estatuto e lei. Aí o versículo 12 diz: não creram os reis da terra. É assim que está acontecendo, irmão. Nem todos os moradores do mundo que entrasse o adversário, o inimigo, pelas portas de Jerusalém. Sabe o que quer dizer isso aqui? O povo já estava acostumado com a mentira. Estava acomodado. Tinha se conformado. Porque é o que eu falei, irmão. Uma mentira repetida mais de 10 vezes, ela se torna em verdade. E muitos sacerdotes já perderam a força, irmão. Já perderam a moral. Estão concordando com a mentira. Estão concordando com o erro. Estão distorcendo as escrituras. E ainda tem um ou outro aí que ainda dá desculpa. Por cada omissão dos homens, Deus está fazendo assim. Mentira, irmão. Mentira isso. Será que só tem mulher na terra agora? Acabou os homens? Será que a maioria dos homens agora virou para o outro lado? Eu sei que a Bíblia está se cumprindo. Porque no livro de Isaías diz que nos últimos dias vai faltar homem na terra. Mas ainda tem homem ainda, irmão. Não é possível. Uma coisa que eu não concordo, sabe o que é? É que eu fico só observando. Às vezes o pastor da igreja tem medo de consagrar um outro pastor. Mas se é para fazer o contrário contra as escrituras, ele pega e faz. Não estou dizendo que é do meu campo, graças a Deus não tem nada disso. Mas eu cheguei a congregar numa igreja, há muito e muito tempo atrás, que o pastor não consagrava pastor nenhum, não. Sempre tinha esse pezinho de desculpa. Aí inventava uma coisa, inventava outra, cheio de homem. Aí quando vê agora os dias atuais, graças a Deus que eu saí desse campo, irmão, não congrego mais lá. Graças a Deus. Aí vê eles fazendo hoje tudo diferente.
Não, porque não tem homem suficiente, tem que fazer assim. É mentira, irmão. Isso é mentira. Acabou todos os homens da terra, não tem mais homem nenhum para consagrar? Não é possível, irmão. Para depois ficar na desculpa assim, por causa da omissão dos homens, Deus está fazendo assim. Deus não mudou. Deus ainda é o mesmo. Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. E quando chegar próximo a esse ponto, aí sim o fim já acontece. A Bíblia diz que nos últimos dias 7 mulheres vão brigar por causa de um homem. Vai estar difícil ter homem na terra, irmão. 7, e detalhe, 7 mulheres virgens, está lá no livro de Isaías. Não é figurado, não é comparação, nem parábola, não. É acontecimento, é fato que quando chegar o período dos últimos dias, isso vai acontecer. 7 mulheres virgens vai brigar por causa de um homem dizendo assim, tira a nossa virgindade, porque nós não queremos morrer virgem. Isso está lá no livro de Isaías. Aí uma vez eu falei assim, imagine 7 homens brigando por causa de um homem. Tá repreendido, irmão. Você entendeu, né? Precisa eu falar aqui, precisa eu detalhar? Imagina a correria, você correndo, 7 homens atrás de você. Eu quero você, que só tem você de homem na terra. Tá repreendido, irmão, tá amarrado. Diz que as mulheres casadas tomam conta do seu marido. Você não valoriza seu marido? Uma Jezabel ou uma Jezabil pode acabar indo atrás do teu marido. Sabe quem é o Jezabel? Tem a Jezabel, aquela que não tem compromisso com homem nenhum. E tem o Jezabil, sabe quem é o Jezabil, ó? Aí já deu pra entender, não precisa detalhar não. Que é um tal de homem fugir com outro homem, irmão. Tá repreendido. Porque se tá faltando já homem na terra, então a disputa tá grande, irmão. Porque no livro de Isaías diz que vai faltar homem na terra. 7 mulheres vai brigar por causa de um homem. E não é mulher que já casou e separou, não. 7 mulheres virgens, tá escrito lá. Mas imagine se isso aí se reverter, irmão. 7 homens brigando por causa de um homem. Tá repreendido, tá amarrado em nome de Jesus. Sai pra lá, em nome de Jesus. Mas vamos lá, continuando aqui. Aí quando eu olho a Bíblia Sagrada no livro de Jeremias, em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, do versículo 10 ao 13, Deus, ele cumpriu o furor da ira dele. E cobrou os moradores, cobrou os reis, cobrou os príncipes, cobrou os sacerdotes que não falavam mais a verdade, cobrou a membresia. Todos estavam de qualquer maneira. Eram poucos os que estavam obedecendo a palavra de Deus, meu irmão. Aí quer falar que Deus está mudando? Então você está com outro evangelho aí. Porque a Bíblia diz, ainda se vir um anjo do céu e vos apresentar outro evangelho, além do que já está escrito, seja anátema, seja maldito. E eu não estou falando nada de mim não, irmão, está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Eu quero dizer para você aí, que estão te oprimindo e que estão te colocando no banco. Aí sempre vem com essa desculpa, cheio de homem lá na igreja, aí coloca isso tudo no banco sem motivo nenhum. Eu tenho visto isso direto, irmão. Irmão, por que você está no banco? Você não está mais falando a verdade como você falava? Não, irmão, porque eu falei uma coisa lá na Bíblia, lá, que o pastor presidente da igreja não gostou. Que a esposa do presidente não gostou. Aí o que você falou? Eu só falei o que estava na Bíblia, não falei mais nada além disso. Mandou tirar até o meu cargo, mandou me colocar no banco. Foi mesmo, Só porque você falou o que está escrito? Hoje em dia tá assim, irmão. Se você falar muito o que tá escrito, daqui a pouquinho isso te coloca no banco sem motivo. E eu não sei disso não, irmão. Me colocar no banco sem motivo, é ruim de eu aceitar isso, hein. Tem que ter motivo. Qual é o motivo, irmão? Enchi a cara. Qual é o motivo, irmão? Tava vivendo em prostituição. Qual é o motivo, irmão? Me ajoelhei perante mais de escultura. Qual é o motivo, irmão? Transgredi as escrituras. Isso que é o motivo. Agora, falar a verdade, pregando evangelho, tirar a palavra da verdade daqueles que estão falando a verdade, meu irmão, te colocaram no banco aí, vai pra rua pregar, na rua não tô te aceitando, vai pra estação de trem, não tô te aceitando na estação do trem, faz que nem eu aí, abre uma live aí e começa a pregar a verdade. Não precisa dar nome aos boi e não precisa dar nome às vacas, fala só o que tá escrito e deixa Deus te usar.
Agora vem com essa desculpa aí. Ah, Deus está fazendo diferente porque o tempo é outro. É mentira, o tempo é o mesmo. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem, eternamente. Por isso que nós estamos agora, irmão. Omissão é diferente daquele que está querendo falar a verdade. É completamente diferente. Eu conheço vários homens de Deus que são usados poderosamente nas Escrituras. Eles não têm dom para uma coisa, mas para outra eles são usados poderosamente. Aí quer entulhar a pessoa com um monte de coisa. Aí só porque a pessoa não consegue desenvolver tudo, não, ele está desqualificado. Bota no banco, não dá oportunidade para ele falar o que ele fala demais. Ele tem que fazer um curso, tem que fazer um seminário, ainda tem isso ainda. Para pregar evangelho, irmão, não precisa de seminário não. É só você ler e falar a verdade. Só que quem está em pecado, quem está na mentira, quem está no erro, quem está no engano, nunca vai querer ouvir a verdade do evangelho. E detalhe, e ainda está cometendo pecados gravíssimos. Porque sabe quem é o sacerdote, sabe quem Deus colocou para poder conduzir o evangelho e ainda diz que a pessoa não tem condição para falar. Agora, isso aqui sim, aqui, ó, olha só. O que tem que tirar a pessoa da direção é isso aqui, ó. Foi por causa do pecado. Pecado! Não falando a verdade. Foi por causa do pecado dos profetas. Lamentações de Jeremias capítulo 4, versículo 13. Foi por causa do pecado dos profetas e da maldade do sacerdote que derramaram o sangue do justo no meio delas. Tanto ímpio como justo vai perecer se começar continuando transgredindo a palavra de Deus, meu irmão. Agora, silenciar o pregador, porque só por causa que ele não vai de acordo com as tuas mentiras, porque muitas sacerdotisas de Aserá estão em muitos lugares hoje. Eu conheço a Bíblia, irmão, do Gênesis até o Apocalipse. Você pode enrolar, mentir. Toda vez que alguém me perguntar, eu vou falar a verdade. Irmão, Deus está de acordo com isso? Eu vou falar não. E por que estão fazendo? É rebeldia. Tudo aquilo que está fora da palavra é rebeldia. Se Deus quisesse fazer diferente, irmão, até hoje estaríamos consagrando o jumento a pastor. Porque o jumento falou, não falou? Balaão, eu tenho uma palavra para tudo o céu, Balaão. Você vai amaldiçoar o povo? Assim diz o Senhor. O povo escolhido não pode ser amaldiçoado. Imagine a cara de Balaão. Nossa, eu vou ser o primeiro a fazer isso. Eu vou entrar para a história, só se for para a história de ir para o inferno. Eu vou entrar para a história. Jumento, vem cá. Vou pegar aqui esse óleo ungido aqui, vou tacar na sua cabeça e vou consagrar você a pastor. O primeiro jumento da história que vai virar pastor. E depois nós vamos consagrar todos os jumentos que aparecer. Está na Bíblia. O jumento não falou? O jumento não profetizou? O jumento não tirou o homem, o Balaão do caminho, que ele queria amaldiçoar o povo de Deus? E aí? Não apareceu mais jumento nenhum para Deus consagrar. Apareceu os corvos para alimentar Elias. E o que aconteceu? Aí vamos consagrar os corvos a diácono, porque os corvos serviram bem pão e carne para Elias? Ou então vamos consagrar o vento e o mar a obreiros? Ou então vamos consagrar as árvores levíticas a levita? Porque quando a Bíblia fala que quando o Criador se aproxima da natureza, está na Bíblia isso. Tudo que eu estou falando está na Bíblia, irmão. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Ah, então já que você quer ser sacerdotisa, é só você montar uma igreja assim, ó, Igreja Evangélica do Centro de Satanás. Aí você vai conseguir ser sacerdotisa. Porque no Antigo Testamento só fala das sacerdotisas de Aserá. Deus não levantou nenhuma sacerdotisa. O Deus que fez o céu e a terra não levantou nenhuma. Mas a Jezabel levantou as sacerdotisas de Aserá. Então você nunca prestou atenção nisso. Não, né?
Não, é melhor transgredir a palavra que é melhor. Aí quando vem para o Novo Testamento, Jesus não mudou, continuou no mesmo alinhamento, os apóstolos também, e todos eles. Dons e vocação é diferente de carga eclesiástica, irmão. É muito diferente. Então fala a verdade pro povo, senão você vai passar vergonha. Se não for comigo, vai ser com outro que Deus vai trazer. Pode ter certeza. Ficar enganando o povo, mentindo, porque isso aí é mentira. Ah, minha sacerdotisa não, tá amarrado, tá repreendido. Não tem isso na Bíblia, não. Eu repreendi 3 vezes o varão que veio chamar minha esposa de sacerdotisa. Veio chamar minha esposa de pastor. Eu falei, irmão, tá repreendido. Qual de que era isso? Não, irmão, mulher de pastor é pastor. Só se for na tua Bíblia. Porque na minha não tá escrito isso, não. Não, o irmão não tá entendendo. Eu falei, já tinha repreendi o varão 3 vezes que veio assim, nessa direção, em cima da minha esposa. Sabe o que aconteceu? Hoje esse varão é membro lá da minha igreja. Eu até pensei que ele não ia voltar mais, porque da 3ª vez eu dei um salavão tão forte nele. Falei, graças a Deus, ele nunca mais vai aparecer aqui na igreja. E apareceu. Apareceu falando para mim assim, como é que eu faço para ser da sua igreja? Porque eu vi a verdade em você. Eu não fiquei fazendo rodeio não, irmão. E nem fiquei equiparando, fazendo média com ninguém, não. Ah, irmão, e o que você acha daquela? Ela é lá na igreja dela. Aqui, o nosso ministério, graças a Deus, ainda não aceita. Aí acabei sem querer abrir aqui falando, irmão. Só que as pessoas estão curiosas. As pessoas estão vendo a verdade e estão vindo me perguntar. Eu estou falando a verdade, eu não estou mentindo. O dia que a matriz abrir, irmão, eu entrego minha carteirinha e saio. Eu sou realista. Eu já tive algumas conversas já com a liderança. Sou realista, irmão. Não tem negócio de segredir com ninguém, não. Mas eu vou ficar mentindo? Isso é mentira, ora. Ficar mentindo, enganando. Pô, fala a verdade. Não, não sou isso aí, não. Eu falei. 3 vezes veio chamar a minha esposa de pastor. Eu falei, não é de pastora, não. Não, mas porque tá todo mundo. Aqui não é todo mundo, não. Aqui eu e ela não é todo mundo, não. A gente segue o que tá na Bíblia. Aí da 3ª vez que ele veio, foi na 1ª semana, eu falei com ele que não. Na 2ª semana, eu falei, da 3ª, eu dei um salavanco tão forte. Ele falou, graças a Deus, isso aqui nem mais não vai aparecer na igreja. Por dessa que eu falei. Aí quando ele veio pela 4ª vez, irmão, ele já veio, como é que eu faço para ser membro da sua igreja? Eu falei, por quê? Depois do que eu falei contigo, irmão? Não, que eu vi a verdade em você. É assim, irmão, simples assim. É falar a verdade, ora. Agora ficar fazendo rodeio. Ah, o que que tem, irmão? É legal, tá todo mundo fazendo, é legal. Aí é no legal que vai todo mundo pro inferno. Salmos 9, capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno. E todos aqueles que se esqueceram de Deus. É porque, irmão, eu tenho meus compromissos com família, com trabalho, com meus cursos, com meus estudos. Não dá para mim fazer muita coisa. Mas também não vou me omitir. Porque tá lá no livro de Romanos, quer ver aqui, ó. Tá lá no que Deus vai cobrar tantos que praticaram o erro e a mentira, quantos que se omitiram. Quer ver aqui, ó? Você precisa ler mais a Bíblia, ora. Sai do modismo. Precisa ler mais a Bíblia. Tá aqui, ó. Ó. Livro de Romanos aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 32. Abre sua Bíblia aí para aí, ó. Os quais conhecendo, ó. Isso aqui é quem conhece, quem já conhece as escrituras e sabe muito bem o que está fazendo, ó. Os quais conhecendo a justiça de Deus, olha o que a Bíblia diz, ó. Que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente praticam, as fazem também e consentem os que fazem. Eu não vou entrar nessa, não vou mesmo. Entendeu? Pode ter certeza. Eu prefiro voltar aos tempos medieval. O que é tempo medieval, irmão? Congregar dentro de uma caverna. Vou congregar lá dentro da caverna. Mas eu vou continuar com a minha ligação com Deus. Porque nos tempos medievais era assim, não dava para congregar. A perseguição do Império Romano. Vai estudar a história para você ver como é que era a igreja. Os patriarcas da igreja. Os apóstolos, logo lá no início, quando começaram. Eles fundavam a igreja de lugar em lugar, mas a perseguição era tão grande que eles tinham que fugir, irmão. Eles eram covardes.
Fugir não é sinônimo de covardia, não, irmão. É sinônimo que você não está de acordo com a mentira e com ela, então é melhor se retirar, sair. Vá para um lugar onde verdadeiramente a verdade ainda está reinando ali. Todos estão aí para fazer a obra de Deus, irmão. Todo mundo. Todo mundo. Agora, não caia no erro. Seja realista. Ah, minha sacerdotisa, está repreendido. Não sou isso, não. Isso é sacerdotisa de Aserá, de Jezabel. Ah, minha pastor, está repreendido. Não tem nenhuma consagração assim na Bíblia. Está me chamando disso por causa de quê? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito. Não. O pastor que eu conversei com ele, eu fui bem claro para ele, pastor, antes de eu tomar minha decisão. Eu falei, meu pastor, você tem certeza disso? Não tem, pode vir que é tranquilo. Aqui nós seguimos a sã doutrina das Escrituras. Falei, então tá bom. Foi o meu tratado. Cheguei lá, a mesma coisa, todo mundo, o mesmo pensamento, ninguém mudou. Agora, eu vou ser sincero aqui. Não vou ficar de acordo com mentira. Mentira quer dizer o quê? Na igreja dos outros é problema deles. O pastor jumento é de lá. Não posso fazer nada. Agora aqui nós temos que seguir o que a Bíblia diz. Glórias a Deus. Ah, você está indo contra. Eu só estou indo o que a Bíblia diz. Estou indo contra ninguém. Só estou indo contra a mentira, contra o diabo, contra o engano. Isso aí eu estou indo contra. Agora, contra pessoas eu não estou indo. Eu estou fazendo de um jeito para a pessoa se despertar. E detalhe, estou dando nome de ninguém aqui. Estou falando de ninguém. Ah, você está jogando. Também não estou jogando letra, não. Jogar letra eu ia citar o nome da pessoa aqui. Entendeu? É isso que é. Agora, a minha rede social não é obrigado a me seguir. Pode sair, procura uma rede social onde consagraram o pastor a jumento, o jumento a pastor, aonde consagraram os corpos a diácono, aonde consagraram lá o vento e o mar a obreiro, aonde consagraram lá as árvores a levita, aonde consagraram lá o peixinho a tesoureiro. Vai lá para a rede social lá que pode tudo, tá podendo tudo. Uma mentira repetida mais de 10 vezes, ela se torna em verdade. Então, tem que ter a Bíblia do Satanás. Você não sabia, não? Pesquisa aí e procura para você ver. A Bíblia do diabo. Que tem. Eu cheguei até a adquirir uma, comecei a ler lá. Eu pego muitos feiticeiros assim. Feiticeiro, eu sou fiel ao Satanás mesmo. Tu não é não. Tu não é fiel, não. Se você fosse fiel, você teria a Bíblia do diabo na tua casa. E detalhe, os primeiros versículos da Bíblia do diabo diz que você tem que dar em sacrifício o seu filho primogênito. Já começa aí. Então você não é fiel ao diabo, não. Estou trazendo um montão assim para Jesus, irmão. Tá tudo se convertendo. Bate no peito. Não é fiel nada, rapaz. Fiel. Se fosse fiel, você tinha a Bíblia do diabo na tua casa. Para você ver que nem a Bíblia do diabo você não tem. Você tem a Bíblia evangélica, não sei para quê. Você como feiticeiro com a Bíblia evangélica na sua casa. E o que você tinha que ter mesmo, você não tem. Já consegui converter 3 feiticeiros assim. Eles ficaram apavorados, eles amam o filho deles, o primeiro filho, o primogênito. Eles vão querer perder? Eles sabem que se fosse aprofundar mesmo, para servir ao diabo, vai ter que dar em sacrifício, matar o filho primogênito. E isso está lá na Bíblia do diabo. Está lá na Bíblia do diabo isso. Você entendeu? Então, meus irmãos, procure saber a verdade, entendeu? Procure saber se realmente está escrito aquilo que estão falando. Não está sendo confortável para mim, nem para quem está me ouvindo. Porque eu vou falar a verdade, irmão. Toda vez eu vou falar a verdade. E quanto mais tempo eu vou ficando, mais chato eu vou ficando. Entendeu? Mais chato ainda. Ah, o irmão pelo menos tem que ir maneirão. Tem que ser maneiro, estou maneirando. Falar a verdade é maneirar. Agora, eu aceitar, eu não vou aceitar. Entendeu? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, eu só tenho 2 opções. Ou eu falo a verdade, como está escrito, ou então eu me retiro. Essa que é a realidade. Eu só tenho 2 opções. Ou eu vou falar a verdade, porque eu vou ficar incomodado com aquilo que está acontecendo. E quando eu falar a verdade, é na nave. Na nave para aqueles que são de lá.
que fica ainda concordando com a mentira, com o erro e com o engano. Essa aqui é a realidade. Entendeu? Agora, se eu ver que a nave e a subnave já está aceitando, aí não tem mais como continuar. Tem que, ó, tem jeito. Entendeu? Porque eu não vou, depois de quase 20 anos de estrada, servindo a Jesus, e agora com 49 anos de idade, estragar a minha vida. Não vou mesmo. Entendeu? Fazer que nem Jeremias, andar pelos campos e desertos da vida, fazer que nem Ezequiel, andar pelos montes e deixar Deus fazer a obra em nome de Jesus. Glórias a Deus. Mas vamos lá, para concluir, para encerrar. Vocês podem reparar que eu estou tocando nessa tecla agora direto. É porque já está me incomodando. Eles falam assim, os incomodados que se mude. Eu não me mudei ainda, porque as cabeças principais já me tranquilizaram. Por isso que eu não mudei. Se os cabeças que estão acima de mim é contra, então eu fico tranquilo para ser contra também. Não é contra pessoas, entenda isso muito bem. É contra o erro doutrinário, aquilo que o diabo vem trazendo no sapatinho de lã. É isso que eles são contra. A gente não fala contra pessoas, a gente fala contra Satanás e os demônios, que a palavra de Deus não concorda nem no Antigo nem no Novo Testamento, e nós não vamos concordar. Entendeu? É isso que eu estou falando, quer ver a pessoa quer distorcer as coisas. Eu conheço essas malícias, essas maldades que vem no sapatinho de lã. Ah, fiquei sabendo que você é contra fulano de tal. Falei, eu nem citei o nome do fulano de tal. Eu cito o nome de Jesus. Entendeu? Ah, mas você estava falando da igreja qual? Procura aí, qual o registro meu aí nas redes sociais de mim? Eu falei da igreja de alguém. Eu só falo da Bíblia, irmão. E quando eu falo de igreja, eu falo assim, igreja, sinagoga, templo, congregação, é assim que eu falo. Sem fazer nenhuma variação. Agora, para elogiar, eu elogio mesmo. A Igreja Deus e Amor, a Igreja Universal, a Igreja Shekinah, as igrejas batistas que ainda estão alinhadas com as Escrituras, e a minha igreja e o meu campo, que ainda está na palavra do Senhor. A Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Vila Olímpica, que ainda segue o que está escrito. Entendeu? Essa aqui é a realidade. Às vezes, irmão, às vezes eu fico até desconfiado. Por quê? A coisa está acontecendo de um jeito tão assim descarado, que parece que não tem mais homem na terra, irmão. Aí fica o pezinho de desculpa dizendo, esses homens que não querem responsabilidade, por isso que Deus está levantando as mulheres. Será que eles não querem responsabilidade? Ou você que está silenciando todos os homens, porque eles conduzem a palavra da verdade? Você pode conseguir até manipular 1, 2, 3, mas não vai conseguir manipular todos. Porque nem todos vão entrar no espírito do engano. Essa que é a realidade. Entendeu? E eu estou falando aqui para minha mídia social e rede social, irmão. Quem quiser continuar aqui, continua. Quem não quiser, pode sair. Você é livre. Do mesmo jeito que você é livre para congregar em qualquer lugar que você queira congregar, você também é livre. Você pode ficar aqui se você quiser. Se não quiser, vai para a rede social do vizinho lá que vai falar a seu gosto. Agora, se vai chegar no céu, aí eu não sei. Porque Isaías falou, vou terminar por aqui. Se eles não falarem segundo está escrito, nunca herdarão o reino do céu. O que quer dizer? Vai para o inferno. E Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, o que diz? Se você tirar, você perde a salvação. Se você acrescentar a mais, todas as pragas nesse livro vai vir sobre você. Então, é você e Deus. Pode ter certeza que disso eu estou livre. E que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações. Medita aí, abra sua Bíblia aí, Lamentações de Jeremias, capítulo 4, do versículo 9 ao 13. O que aconteceu com aquele povo por transgredir e não obedecer mais a palavra de Deus. E que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações.